12º episódio do Escola História, e hoje temos Denis Gascó, que fez mestrado na Espanha, na Universidade de Huelva, e atualmente cursa doutorado na Universidade das Ilhas Baleares. Fez História na Unesp de Assis, assim como o Moisés e eu também. Antes já de passar a bola para o Denis, vou apresentar novamente o nosso amigo Moisés Stahl, sempre participando dessas nossas entrevistas, e já deixo para o Moisés fazer a primeira pergunta para o Denis, Moisés. Olá, Felipe. Olá, Denis. Olá, ouvintes que nos acompanham. Então, Denis, aproveitar, início de discussão para você contar suas escolhas. Por que você escolheu fazer história e por que você escolheu a Unesp de Assis? Isso é da hora, mano. A história sempre fez parte da minha vida, sempre me interessei muito, mas mais que história, eu acho que eu sempre fui apaixonado por prestar atenção em como o professor dava aula, dentro da sala de aula. Eu sempre gostei do espaço da sala de aula, me divertia. Minha mãe era professora, eu sou a quarta geração de professores na família, mano. Então, eu cresci no meio de sala de aula, dentro de escola. Minha mãe não tinha o que fazer, levava a gente para a escola. E a ideia de ser professor foi uma coisa que, quando eu tinha uns 16, 17 anos, ficou, assim, mais evidente, principalmente que a professora de história, ela falou, meu, presta atenção nisso, dá uma olhada, você tá gostando do tema. No terceiro colegial foi o momento em que eu descobri que existia história geral, que era Grécia e Roma mais a fundo, né? E aí eu me encantei e fui para esse lado. Fui com uma imagem completamente equivocada, como todo estudioso, e cheguei e conheci. Fui ver o que era esse contexto. Então, o que me motivou a fazer história foi isso. Ô, Denis, você falou você é a quarta geração de professores na família, mas de cara eu já fiquei curioso com o seu sobrenome, né? Nem sei se eu acertei a pronúncia. É o Gascó? Gascó. Gascó. E conta um pouquinho dessa trajetória, então, familiar, se tem imigração no meio do caminho dessas 4 gerações. Mas conta um pouco disso aí pra gente. Mano, eu sou assim, meu pai, a família dele é espanhola, meu pai é nascido em Barcelona, então o nome Gascó vem do meu pai, e segundo a minha tia, que pesquisou bastante sobre a história da família, seria uma população, assim, herdeira da cultura visigótica, que vivia naquela região da Gasconha, que é a divisa da Espanha com a França. Mas minha família da minha mãe, ela é uma família que é bem comum, assim, né, das classes médias na região do Sudeste, que é família que veio da Itália, aqueles tataravô que vieram da Itália e migraram de um jeito muito louco, chegaram aqui e foram trabalhar em agricultura, né, principalmente do café, e viveram dessa maneira. Então, o Ferraz é o da minha mãe, que é esse pessoal italiano, e o Gascó são os espanhóis, catalães, com força. Ainda mais quando eu cheguei aqui, eu descobri bastante sobre a história da Catalunha, e tem até uns... Eu adoro, eu sou viciado em documentário para criança, tá ligado? Tem aquele Horrible Histories que passava na TV Escola, quando a TV Escola era do caralho, e, mano, eu achei um desses em catalão, e aí eu fiquei vendo a história daqui da região, inclusive das Ilhas de Maiorca, e esse universo da Catalunha, esse regionalismo muito forte entre eles, né? Então, estou aprendendo muito sobre isso. Mas o que, assim, eu tenho muito direto, que eu tenho documentos, eu tenho os documentos da migração, quando meu pai veio pela segunda vez da Espanha para cá, e tenho também alguns documentos que apontam a presença do meu bisavô, que ele foi fuzilado na Guerra Civil Espanhola. E ele era um guarda civil, e aí ele se colocou do lado da resistência e ele foi fuzilado. E tem um memorial com o nome dele lá em Madrid, hoje em dia. Higinio, o nome dele. Que sempre, isso daí é uma coisa da cultura espanhola, o nome do primeiro filho sempre tem que ser o nome do pai. Então você tem vários Higinios. Meu avô rompeu com isso, e aí ele botou o nome do meu pai de Javier, e aí isso daí já foi uma quebra. Mas isso é o que eu sei da minha família. Se é o que vocês queriam saber, eu não sei como é que é.
Não, bem interessante isso que você colocou, né? Porque é também um pouco a história de que quase todo mundo aqui do Sudeste tem essa ascendência, né? Tem a parte africana, tem a parte indígena, mas também tem muito forte a presença dos imigrantes europeus e japoneses também, né? É um cruza um pouco com a minha história, né? Meu acho que bisavô, ou acima do meu bisavô, meu trisavô, sei lá, já perdi as contas, é um foragido também da Guerra Civil Espanhola, é um exilado, né? Ele era criança ainda e o irmão mais velho dele já estava também ele estava batalhando mesmo, né? Na guerra e tal, e falou: foge porque isso aqui tá uma merda. E que aí ele fugiu para o Brasil, morreu com 102 anos, já tem uns Ah, que 15 da anos já. hora. Isso já tem uns 15 anos, eu acho. Mas é legal. Mas, ô, Denis, eu queria saber, cara, como que foi o processo para você chegar no mestrado, primeiro na Espanha? Como foi? Como você, primeiro, teve esse interesse e como foi a parte institucional, o Puta que caminho ali das pariu. pedras? O seguinte é que eu sempre tive a vontade de conhecer a Espanha, e aí eu tinha já o passaporte desde que eu nasci, meu pai me registrou no consulado, então era mais fácil tirar o passaporte. E aí minha esposa, a Bárbara, que é uma arquiteta também da Unesp de Prudente, ela chegou e falou, mano, vamos, porque a gente estava vendo que o contexto não estava legal, que estava cada vez mais difícil, ainda mais eu que era professor, ela mesmo como arquiteta não estava fácil. Tipo, a ideia de trabalho de arquiteto é completamente diferente que a galera imagina, tá ligado? Mesmo sendo autônomo. E o que aconteceu é que ela falou, meu, vamos tentar. E aí a gente pegou e começou a pesquisar. Isso é uma coisa muito boa, a gente começou a prestar atenção nas informações e descobrimos que todo ano o Instituto Miguel Cervantes, eles realizavam, em contexto de pandemia fica difícil, mas eles realizavam uma, conheça universidades ali, esses eventos para você conhecer quais são as universidades que tem no lugar, assim como, sei lá, ETECs fazem, universidades fazem, eles também trazem um pessoal de fora para falar sobre esses projetos, se você se interessa. Então, foi legal ir lá, porque ali eu conversei com pessoas dali, que me trouxeram informações, quais os caminhos que eu deveria seguir, e aí eles falaram sobre quando você entra no processo seletivo para uma dessas universidades, o processo ele é unificado, e ele tem uma plataforma, então você tem que aprender a se desenvolver dentro daquela plataforma e lidar com ela, né? Então, eles dão uns toques de como você faz a inscrição e tal, mas enfim, o negócio é que eu não tô lembrando isso, mas o negócio é muita papelada. Fio, como tem papelada. Então, o que você vai ter que fazer? Se você tem interesse nesse processo, primeira coisa é você pegar os seus diplomas e apostilar eles, porque existe uma convenção, a Convenção de Haia, que ela estabelece um reconhecimento entre instituições educacionais e universidades em si do currículo dos outros, e você pode fazer a compatibilização de currículos a partir desse apostilamento. Então, se seu país está dentro do Acordo de Haia, da hora. E Brasil e Espanha estão conectados por isso. Isso daí é legal porque é o primeiro passo que você vai ter que fazer. É caro, não é barato você apostilar a documentação, mas tem um passo que é mais caro ainda. Se você quiser homologar, e existem algumas universidades que cobram, outras não, a tradução desse documento. Mano, é aí que vem uma piroca flamejante pro teu cu. Porque, filho, parece. A gente estava pesquisando e só tinha uma pessoa no estado de São Paulo inteiro que atendia o Brasil nas traduções. É um escritório. E os caras cobraram uma pasta da gente, te esfolaram a gente ali para fazer a tradução desses documentos. Então,
esse, assim, é o processo. O apostilamento é mais fácil, o apostilamento você pode fazer em cartórios que são registrados. Véi, eu morava na região de Vinhedo, interior de São Paulo, do lado, em Louveira, que é uma cidade pequenininha, eles tinham um cartório com reconhecimento do processo de apostilamento, então eles podiam fazer, e os caras eram gente boa pra caralho, fizeram tudo direitinho pra gente. Só que, fio, é uma treta. Porque aí eles exigem, por exemplo, a universidade exige que o documento seja, o documento apostilado, ele tenha firmas de reconhecimento dentro do seu diploma, que às vezes você não tem. Aconteceu com a gente. A gente fez uma coisa que foi, assim, um teste muito grande de ética, porque a gente pegou o meu diploma original e eu mandei para um despachante em Assis, nunca tinha visto, achamos o nome na internet, e o cara pegou esse diploma, foi até a universidade, conseguiu a assinatura, digitalizou e mandou de volta o documento para a gente pelo correio. Então, porra, mano, tem gente que é do caralho, porque o maior medo nesse momento foi que sumisse meu diploma, e aí eu tivesse que tirar um novo diploma e eu ia perder todo o processo seletivo. Então, houveram essas tensões. E assim, a par de burocracia a todo tempo. E ninguém explica nada, mano. Principalmente se você tá aqui na Espanha e você vem pedir explicação. Primeiro que os espanhóis, eles são mais cavalos que os brasileiros, né? Principalmente funcionário público. E o segundo é que se você não sabe a informação, eles vão falar, não, tá na internet, se vira. Então, o negócio é pesquisar, o negócio é se dedicar, ler muito tempo, sabe? Eu não tinha tanto tempo, mas a minha esposa, nessa época, ela estava sem trampo e ela se preocupou em fazer todo o processo para mim, porque eu dava bastante aula durante a semana. Eu sempre fui um cara que deu mais de 26 aulas na semana. Então, eu tinha que correr e eu dava aula assim em Itu, aí depois eu ia para Campinas, Jundiaí, depois eu voltava para Vinhedo. Então, ela me ajudou muito nesse processo. A Bárbara, se ela tivesse aqui, ela poderia me ajudar muito com essas informações, mas no momento ela está trabalhando no quarto aqui do lado. Então, legal, Denis. Só complementar aqui antes de passar mais uma pergunta para o Moisés. Você falou da parte burocrática e acho que você descreveu bem. A gente sabe que é sempre complicado lembrar essas siglas, essas coisas, e ainda tem a questão que sempre muda também, né? Então, às vezes Sim. não vale para todos. Mas é importante você dar esse testemunho aí de quão complicado é isso. Mas eu queria saber em relação assim, institucional e financiamento. Tem que pagar a universidade, mensalidade, Tem, você recebe a bolsa, como foi esse esquema tem. aí? Você paga, mas na Espanha é muito mais barato, inclusive, que Portugal. Eu estava comparando isso com o Charlie, que esse amigo que a gente tem em comum, que tinha que vir aqui falar com vocês, mano. O cara é foda, ele também, puta pesquisador, né? Ele E falou que é tímido, viu? Por isso que ele não veio ainda. Mas né? Puta, mas o Charlie ele é do caralho, velho. Ele sempre tem umas tiradas muito boas, velho. Enfim, é, eu perdi a pergunta. Eu até me perdi. Por favor, repete a pergunta. pagamento deles, tem que pagar a mensalidade, ganha bolsa, como que funciona? Ó, falando com o Charlie, ele falou que em Portugal ele tinha que pagar, acho que a cada 6 meses, a bolsa. Aqui você paga a bolsa uma vez no ano, e é um valor mais barato. No caso do mestrado, eu tive que pagar na matrícula. É o valor da matrícula que você tem que acertar. Acho que foi 600 euros. E aí, além disso, eu consegui, porque assim, minha universidade, o Elva é uma universidade muito aberta para receber o pessoal, e ela se propõe mesmo a isso. Então é legal que, através da Universidade UELVA, eles me colocaram em contato com o pessoal da Unia, porque meu mestrado ele era UELVA e Unia, porque o UELVA tem a Universidade de Educação ali dentro, e a Unia, ela faz muita conexão com os países, principalmente da América Latina, né? E aí eu consegui uma bolsa, que não era muita coisa, eu acho que era 600 euros, pagaria a matrícula. Veio depois, mas já ajudou bastante, principalmente pagou uns aluguel ali para mim. Então, era uma bolsa baixa, não era muita coisa de grana, mas eles têm alguma coisa. Para mestrado, não se oferece mais uma bolsa que sustente.
você. Existe isso para doutorado, mas aí tem uma treta, companheiro. Isso daí é Europa inteira. Eu sou considerado velho, velho carcomido. Eu já não posso um monte de bolsa. Então, menos de 30 anos, cara, é um bom momento de fazer essa viagem, de se lançar nessa coisa louca, porque você tem muito mais chances, tem muito mais possibilidade de conseguir essas bolsas, porque elas têm. Existe aqui na Espanha, por exemplo, eles chamam de becas, as becas da Caixa Federal que eles têm aqui, né? A Caixa Banco, que eles têm umas instituições também de divulgação da cultura e da ciência, a Santander e outros bancos, principalmente os bancos, né? Eles atuam, o BBVA, que na verdade seria BBVA, só que eles falam o V é o V, então fica esse nome estranho, BBVA. Nosso público deles é muito de estudante de graduação, o pessoal do começo da pós-graduação. Então, a gente está nessa série aqui já também, estudando exterior, já entrevistamos gente que foi para Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália. Então, bem legal ter você Da aqui, hora. quem fala da Espanha. Então, a gente compara as realidades e trata Posso desse falar uma coisa? Tem Fala. também no momento eu estou tentando uma bolsa aí, eles já aprovaram uma parte dela, mas ela ainda tem procedimentos para fazer. Tem uma bolsa, por exemplo, que é do Santander, e ela é uma bolsa de mobilidade. Ela tem uma bolsa de mobilidade voltada especialmente para a América Latina, mas eu estou tentando uma bolsa de mobilidade que é para cidadãos espanhóis tentarem ir até outros países. E, bom, como contexto de pandemia, eu acho que ninguém quis esse negócio, que é uma bomba. Eu consegui a primeira fase da bolsa, e aí agora eu estou tentando ter contato com a Unesp, com a USP. A partir disso, fazer essa bolsa rolar, e aí eu ficaria 6 meses no Brasil. Isso daí é uma coisa que eu estou tentando. É interessante. Uma bolsa legal, mano. Os caras, eles oferecem 4.000 euros para você ficar até 1 ano de estadia num lugar. Você fica como investigador convidado. Então, se tem uma galera aí que está já indo para o mestrado, doutorado, existem bolsas também como essa que você pode tentar. Fica de olho, escreve aí. Se você quer vir para a Espanha, você tem que escrever Beca Santander, Beca BBVA, e aí eles têm um site específico que vai direcionar, falar quais são as que estão abertas, ele te permite fazer inscrição, é uma coisa fácil de acessar, tem também aplicativos deles, então esse é um outro procedimento. O Santander tem mesmo, eu estou fazendo meu doutorado na USP, e eu sempre recebo e-mails dessa bolsa, é bem interessante. Bom, mas para além disso, Denis, eu queria saber seu tema de pesquisa aí, o que você estuda na Espanha, o seu objeto, como você construiu ele. Acho que é interessante a gente Acho que ter eu não essa construí informação ainda não. também. Não, eu Mas tá tenho. bom, conta aí. Não, eu tô brincando. Não, sim. Eu tô já há 2 anos, vou para 3 anos aqui nesse procedimento do doutorado, eu tô sem bolsa nenhuma, então eu tô tendo que pagar do meu fiofó o rolê, e não tem, tá difícil de onde tirar, então tem essas dificuldades porque eu sou velho, mas a minha pesquisa, ela tem o foco na ideia de interpretar a maneira como movimentos culturais podem estar relacionados com atos de resistência contra a desigualdade social e de defesa dos direitos humanos. Basicamente é isso, tá ligado? Eu nunca lembro o nome. E eu tô focado nos casos relacionados ao hip hop, porque quando eu fiz meu mestrado em Huelva, os caras, eles fazem uma pressão para você, eles são muito, como eu posso dizer, metódicos, né, pragmáticos no processo de produção. Então eles colocam na tua cabeça ali aquele modelo que você tem que fazer com índice, tananã, justificativa, estado da arte, e aí eles vão tentando te ajudar a moldar qual é o teu procedimento, qual é o teu tema.
e o meu tema acabou caindo para o hip hop. E eu estudei lá o desenvolvimento de competências midiáticas através de casos estudados do hip hop à distância, e agora eu estou procurando entender mais uma coisa que me interessa, é ver que existem, eu comecei a perceber que existem ações, organizações, ONGs, de diversos tipos, que estão destinadas a, de alguma maneira, ajudar a população, a comunidade local, e elas estão vinculadas com a cultura do hip hop. E isso é muito importante, discernir, diferenciar a porra do hip hop do rap, que é uma coisa, inclusive, tipo, nesse processo eu estou estudando também como que o hip hop ele aparece no Jornal do Brasil. Já que eu estou à distância, eu entrei no acervo da Biblioteca Nacional Digital, e aí eu dei uma lida. O meu período, minha periodização é foda, velho. Não sei porque eu me meti, mas é 1985 até 2018, que seria o fim da ditadura, e aí a eleição do capeta. E aí eu tô... foi mal. Eu tô estudando esse período, ele é um período que, por mais que ele seja pequeno, ele é muito foda. História contemporânea é uma cabeçudice para estudar. Eu nem falei, perdão, meu doutorado ele seria num departamento de História da Arte e Geografia. E o meu objetivo é juntar história, comunicação, historiografia e arte nesse debate todo e tentar, se eu conseguir com a bolsa aí do Santander, ir até o Brasil e entrevistar essa galera, que são 4 casos específicos. Seria a CUFA, vocês já ouviram falar? A CUFA é conhecida pra caralho, né? Principalmente porque o MVBio ele tá entre os fundadores e tal. Outra ação importante que eu quero analisar é a Cooperifa, com quem o Criolo ele fala muito, né, da Cooperifa, que é um sarau, é uma ação cultural que fica naquela região do Grajaú, e também o SOS Racismo, que é uma ação relacionada com o Poder Jurídico de São Paulo e que foi fundada pela Eliane Dias, que não sei se vocês não conhecem, ela é também a mulher do Mano Brown, e ela é a pessoa que está por trás de toda a produção do Cosa Nostra, que é a produtora da galera do Racionais, né? Então, Eliane Dias, eu gostaria de entrevistar ela, são várias entrevistas que eu prevejo, e por fim a ONG Interferência, que foi fundada pelo Ferrez. Não sei se vocês gostam de hip hop brasileiro, não sei se é o negócio de vocês, tá ligado? O negócio é que eu cresci com rock and roll, eu cresci heavy metal pesado e não aceitava rap por nada, mas a hora que eu comecei a dar aula, ainda na faculdade eu comecei a ter contato com o Benegão, seletores de frequência, mas na hora que eu estava dando aula, a partir de 2010, eu falei, meu, ou eu vou me aproximar do hip hop, eu não vou conseguir falar com uma pá de aluno meu. Então, foi aí que eu comecei. E eu fui me encantando. Fui conhecendo Emicida, Rael, Kamal. Aí o GOG foi um dos primeiros que eu utilizava em sala de aula. Ele tem aquela música famosa, Brasil com P, ou então Carta Mãe África. Então, eu fui percebendo o quê? E aí isso acabou migrando depois para o meu projeto. É que existem artistas e pessoas relacionadas nesse coletivo de produção que são intimamente relacionadas com a luta contra a desigualdade, com medidas que buscam a defesa dos direitos humanos que são fundamentais, sabe? A gente está precisando garantir coisas básicas, a gente está num contexto de retrocessos enormes no nosso país. Segurei um palavrão, foi boa. E, e aí eu quero que isso apareça, sabe? Eu vejo muito aparecer nos jornais, nas mídias, sempre a questão de como o Bolsonaro é babaca, de como o nosso governo é babaca, como o nosso governo eu gosto do termo do pessoal
do Fórum de Teresina, a caquistocracia miliciana, sabe? A gente tem que acabar com essa visão, a gente tem que mostrar também coisas boas. Porque ainda a gente tem também que lutar contra esse preconceito que existe na cabeça de muita gente, de que o brasileiro é merda, que o país é lindo, né? Isso daí você já tem lá no Gândavo. O país é lindo, o problema é a população que existe ali, né? Então, a minha ideia é essa. Só que como eu falei, é um problema, tem problemas principalmente pelo caráter híbrido, pela interdisciplinariedade, por ter que considerar a questão de transmídia, coisa que eu faço baseado em Carlos Scolari. Eu uso também Manuel Castells, As Indignadas, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito que o Manuel Castells trouxe com o livro dele. Então, tá difícil analisar tudo isso, mas eu estou me esforçando para chegar nesse objetivo. Ô, Denis, deixa eu aproveitar aqui, porque assim, eu conheço, obviamente, a gente conhece Racionais, Criolo, esses. Eu não escuto muito rap, não, mas Racionais eu gosto bastante, mas eu sou o cara mais do violão, então não me dou muito bem com música eletrônica, mas enfim. Queria que você explicasse essa diferença entre rap e hip hop, que eu boiei aqui nesse caso aqui, e talvez tenha mais gente também que esteja assim como eu. Da hora, mano. Gostei, fiquei feliz de poder ouvir isso, mano. Porque é uma coisa que eu acho que tem que ter um cuidado. O hip hop, ele é um movimento cultural. E ele é situado historicamente. Existem autores brasileiros, inclusive, que estudaram, mas tem também Esse é um bom livro sobre história do hip hop, Can't Stop, que inclusive a introdução, ele é do Jeff Chang, mas a introdução foi feita pelo DJ Kool Herc, que ele é considerado o cara que começou, ele deu o start do movimento hip hop nos Estados Unidos, lá no Bronx. Então, vamos lá, o hip hop é um movimento cultural que teve origem já na segunda, o que o Hobsbawm diria que seria a segunda fase da Guerra Fria, a partir da década de 70, assim. Ele tem suas origens jamaicanas, isso é lindo, que são os Roof Boys, que aparecem, nossa, uma série que brinca pra caralho com a história, com essa origem jamaicana do hip hop. É a segunda temporada do herói da Marvel, Luke Cage. Mas foi mal, tô digredindo. E esse movimento cultural, ele é amplo, ele é abrangente, ele tem como grande nome de disseminador desse movimento do hip hop o Afrika Bambaataa, sabe? Nobody people! Foi mal. E aí, tipo, esse cara, ele começou a construir um movimento. E hoje em dia a gente entende que o hip hop, baseado, é claro, em autores norte-americanos, e, bom, tenho lido bastante sobre isso, a gente entende o hip hop como um movimento cultural caracterizado por 5 elementos fundamentais. E aí seriam o spinning. O spinning, isso é uma coisa que vem, né, nos Estados Unidos ele tem também o sentido de tecer. Spinning pra gente seria só girar, mas na verdade tem a ver com a roca, tá ligado? Que tece o fio, de tecer o fio de lã. Então, a ideia de entremear, de costurar as relações e tudo mais, isso é muito bonito. E também o break é característica, é um elemento do hip hop, o rap e o beatbox. E o último conhecimento seria, o último elemento seria o conhecimento, que foi introduzido pelo KSO, que é um outro autor norte-americano, e ele escreveu o que eles consideram a Bíblia do hip hop. Para mim, ainda é muito distante, para mim é foda. Ainda mais, mano, olha essa cara, branquelo, com essa cara, o que tem a ver com hip hop, velho? Realmente, eu não cresci na periferia. Eu sou um cara de classe média, cresci em Vinhedo, interior de São Paulo. Você vê a meu sotaque maravilhoso. Então, essa relação também foi uma coisa que foi gerando tensões para eu chegar e receber e aceitar esse tema. Mas, por fim, o rap ele é só um elemento. O rap seria o mais próximo do estilo que o pessoal chama de hip hop, porque é um problema. Eu tenho visto nos jornais, quando eu analiso, principalmente anos 80, o hip hop ele é um termo utilizado, mas ele é tratado como um estilo musical.
E não, cara, é uma cultura, é a ideia da busca, né? O hip hop ele tem a beleza da origem na diáspora africana, porque por muito tempo se imaginou que a cultura africana tinha sido sufocada nos processos históricos, tanto inicialmente nos Estados Unidos e depois, por exemplo, no Brasil. E o hip hop, na verdade, virou um ponto para se retomar essa cultura e essa identidade africana, que inclusive é belíssimo você ver, vocês ouvem Emicida? Emicida é um grande rapper. Ele tem o Laboratório Fantasma, que é uma produtora fabulosa, tem uma pá de coisa boa que sai dali, e eles têm uma camiseta que eles vendem, né? Hoje em dia, existe também toda uma reflexão sobre essa questão da indumentária hip hop, empreendedorismo hip hop. Isso daí está espalhado pelo mundo. O hip hop é hoje considerado alguns colocam como gênero musical, que mais se expandiu pelo mundo, domina a indústria fonográfica. Desde 2009, quando houve uma recuperação da indústria fonográfica, porque eles tinham caído com a ascensão do digital, e aí em 2009, com o surgimento de Spotify, essas coisas, há uma retomada da indústria, foi o hip hop que teve sempre em vanguarda ali, ganhando espaço. Então hoje é o estilo que mais tem no mundo. Então, desculpa, eu sou um cara que eu viajo bastante. Então eu vou falando conforme vocês me deixam. Desculpe. Fica à vontade para falar, cara. A gente está aqui para escutar você mesmo. Sobre esse assunto, eu até tinha feito uma pergunta que previamente tinha até anotado aqui. A minha orientadora, né, estudou um samba lá na década de 30, né? A Fabiana Lopes da Cunha, e o título do livro dela é Da Marginalidade ao Estrelato, né? Samba, esqueci o resto lá, mas enfim, né? O samba começa perseguido, e aí depois ele vai sendo combatido, e até que ganha áreas de canção nacional lá com Getúlio Vargas, né? E eu acho que nesse período que você estudou, acontece trajetória semelhante com o hip hop, né? De um setor ser um gênero marginal até, como você falou hoje, chegar ao mainstream, dominar a indústria fonográfica, né? Não fonográfica, mas que é outra questão hoje, né? Mas domina as mídias, né? Visualizações no YouTube, né? Questão de Condzilla, vários. Domina toda a cena aí, né? Então, porém, um movimento bem interessante, porque eu estudei no caso, estou estudando recentemente o caso do samba, comparando o fado e o tango. E os três gêneros só chegaram ao mainstream nos seus países graças ao poder estatal, uma forte intervenção. Agora, com o hip hop, eu não observo essa relação direta com o poder estatal. Mas eu queria que você comentasse um pouco disso. Com certeza. Ó, eu vou tentar começar da última, que você falou da relação, essa daí da relação samba, fado, tango, do caralho, hein, mano? Puta, quero ler isso daí. Mas por que o hip hop ele não funcionou dessa maneira, como foi nesse contexto entre guerras, quando o Estado estava presente? Isso daí tem a ver também com a questão econômica, de como quando o Estado interviu na economia, interviu, nunca sei o que falar, na economia para a recuperação da Bolsa da crise de 29. O que acontece é que quando o hip hop surge, é o período de ascensão do neoliberalismo, mano. Aquela região do Bronx e do Harlem, velho, aqueles lugares são destruídos, velho. Destruídos. Tipo, prédio abandonado, os caras botavam fogo nos prédios para poder destruir, e aí vendeu terreno, e depois lá, a partir dos metade dos anos 80 para frente, aí você tem o processo de gentrificação também, quando as elites vão se estabelecendo naquela região mais para frente. Hoje é foda morar num Bronx da vida, não é? Mas naquela época que surgiu, o bagulho tava pegando fogo, velho. Sabe? Era revolta toda hora, tinha quebradeiro, o negócio tava feio. E uma coisa que todos os autores falam aqui e outros que eu pego, é que o hip hop acabou tendo um papel meio que apaziguador. Foi para conseguir fazer aquela galera sobreviver, mano. Porque, velho, você tinha a epidemia do crack, que estava se espalhando naquela época, você tinha a violência
institucional contra o negro, que era, sabe, avassaladora, e uma puta violência das pessoas contra elas lá dentro. Então, quando o Bambata chega e começa a incentivar a ideia de briga de rap, sabe, rinha de rap, e aí, sabe, vamos levar para a cultura esses conflitos dentre as gangues que existem naquela região e vamos construir a nossa cultura. Então, isso é muito importante, isso é fundamental, porque ele vai se desenvolver de maneira autônoma, sem o incentivo nenhum do Estado. Por isso que ele consegue se desenvolver em qualquer lugar. Por isso que o hip hop, por exemplo, teve papel central, segundo o Manuel Castells, que hoje é secretário da Educação aqui, diferente da bosta que está no Brasil. Esse cara, ele falou, ó, as indignadas, que são revoltas depois daquela tal de primavera árabe que aconteceu agora há pouco, ele fala, as indignadas começam com uma música de hip hop. Na verdade, elas começam com um ato de autoimolação de um cara na Tunísia, um vendedor de frutas, que desesperado, porque a polícia corrupta, ele não tinha dinheiro para pagar corrupção para os caras tiraram a banquinha dele, o cara ficou desesperado e meteu fogo no corpo na frente do governo ali. Depois disso, tinha uma música de um rapper, que o nome dele é engraçado, que ele é tunisiano, mas o rapper, ele tem o nome General, El General. E aí ele fez uma música onde ele falava dessa situação, ele falava do autoritarismo, isso meio que virou o hino dos movimentos na época. Então, é esse desenvolvimento autônomo. Ele tem esse aspecto na sua origem, o hip hop, é uma das coisas que o faz tão poderoso. Eu não posso dizer lindo porque não deveria ser assim. As pessoas não deveriam estar se matando, lutando por direitos fundamentais. Mas, sabe, ali o pessoal, o hip hop, ele consegue dar força, ele consegue muito mais que isso, trazer. Eu adoro esse termo, tem um autor africano, eu estou lendo muito os autores africanos, e o Chula, ele fala que há uma ética Ubuntu que pode sim ser reconhecida nas práticas do hip hop. E essa ética Ubuntu, eu não sei se já ouviram falar, ela é uma ética muito bonita, ela é muito sedutora para a gente, porque ela é uma ética do cuidado, é uma ética do eu só sou enquanto você é. Então, para que eu seja alguém, para que eu me reconheça enquanto indivíduo, é fundamental que eu reconheça você enquanto indivíduo e que juntos nós somos a comunidade, juntos nós devemos nos desenvolver. Uma ética, inclusive, que fala, a criança ela não pertence só ao pai. A criança é de todos. Todos têm o dever de cuidar daquela criança. Então, se a criança está saindo correndo que nem louca, andando, vai cair no meio de um penhasco ali, alguém vem e pega ela, salva, porque sabe a importância. Então, essa consciência é muito bonita dentro da ética Ubuntu. A Laboratório Fantasma tem camisetas com Ubuntu escrito hoje em dia. Eu acho isso fantástico, eu acho isso do caralho, tá ligado? Então, espero que isso tenha respondido uma parte. Então, a ascensão do hip hop, ela vem diretamente vinculada com um contexto de retrocessos e de retirada de direitos das pessoas que foi forçando essa necessidade de uma auto-organização. Ou aquelas pessoas se organizavam, ou ia todo mundo morrer. Então é valorizar a comunidade, o empreendedorismo comunitário. Se seu amigo está aí começando como cabeleireiro, você vai cortar cabelo em outro? Não, vai cortar com ele, entendeu? E aí, nesse processo, o barbershop ele vira um lugar de comunicação, onde você vê muitos filmes, né? Inclusive, você pega um Spike Lee na vida, você vai ver a referência da barbershop ali no lugar. Fez sentido isso? É o que eles chamam de um empreendedorismo de rua. Quem fala disso daí de uma maneira bem clara é o Monge. Monge, ele é um rapper e ele é um estudioso, que ele é lá de Minas Gerais, ele é da cena do rap de Minas Gerais. E ele fez vídeos, uma série de vídeos falando sobre aspectos do hip hop e analisando com o apoio do MC Marechal. Não sei se vocês já ouviram falar do Marechal. O Marechal é do caralho, né, velho? O cara é bom pra porra.
Não é o único, é claro, mas é que ele é muito conhecido pela música griot. A música griot já foi parar em teses universitárias, porque a partir dali, isso é uma coisa muito bonita, você vê principalmente a partir de 2000, quando vai se desenvolvendo a pesquisa que começa a trazer, né, o início das pesquisas sobre hip hop se dá a partir dos anos 90, e já em 2000 começa-se a perceber que há uma busca maior por uma origem africana. Principalmente, eu acredito que por influência da Lei 10.000, e eu não vou lembrar o número, porque eu não anotei aqui, mas sabe a lei de ensino de conteúdo africano, de história da África? Isso foi fundamental, cara, para desenvolvimento de um interesse de pessoas que vão buscar essa origem. Dessa maneira, a gente tem, então, uma retomada dentro da cultura hip-hop da figura histórica do griot africano. Tem até gente que fala de uma pedagogia griot, né? Então, o griot é aquela pessoa que ela tem um dever para si de manutenção da memória da comunidade e de ensinar para os outros a história, principalmente com a música, com o ritmo, porque o ritmo, você que estudou isso, você já viu, o Marcos Napolitano já fala alguma coisa disso no livro dele, de como o samba ele tem essa origem, o ritmo é importante nessa origem. É claro que ele rompe com perspectivas, inclusive, porque principalmente a partir da década de 20 e 30, o ritmo ele vai ganhando também aspectos industriais, mas a origem rítmica africana é importante, ela é mantida, ela tá viva aqui, e o hip hop é um representante dela, né, mano? Isso daí é do caralho. Então, Denis, eu vi esses dias uma reflexão até que eu achei interessante de colocar, não sei se você chegou a ver, que o rock teria criado, por exemplo, uma juventude branca, enquanto o hip hop e o rap teria modelado ou instrumentalizado a juventude negra da periferia. Eu não sei qual a sua opinião em relação a isso. Porra, boa pergunta. Eu não vou poder trabalhar isso. Mas assim, só para o papel que ele exerce na construção da juventude, né, da periferia, dos negros e tal, nessa questão da ancestralidade. Claro que você já falou bastante coisa, mas essa comparação eu achei interessante, veio aqui na minha lembrança, essa comparação entre o rock e o hip hop na construção de dois tipos de juventude, né, a branca e a negra na periferia. Uma pergunta muito boa, cara. Isso daí é uma coisa que eu quero muito trabalhar na tese, mas eu não posso, porque se eu mergulhar nisso, velho, eu acho que eu não volto. Porque é fantástico esse momento de transição. Sim, a gente tem essa juventude, muito dessa divisão juventude branca, rock, juventude negra, rap, né? Rock ou sertanejo, né? Mas o negócio é que o rock, a origem dele é outra. Principalmente o Hobsbawm, ele comenta no livro dele de História do Jazz, ele comenta já alguma coisa de como que o rock, como o jazz está ali na origem do rock, né? Então, é importante ter isso em mente, e mais que isso, dentro do rock existe um movimento punk. E o movimento punk, velho, foi muito forte nas zonas operárias do Sudeste e de outras regiões do país inteiro. E isso é muito importante, porque você vai ver o punk, aquele punk que anda com calça rasgada, cabelão, moicano e pá. Essa galera tá muito mais na periferia do que em outros lugares. E o mais interessante é que eles começam a compartilhar espaços. Então, quem fala disso, eu tô louco para ler o livro do João Gordo. Tem um livro também que o Ferrez organizou com um cara que vivia bastante a cena punk ali na região do Capão, e eles vão falando que existiam espaços onde tocava, você vinha, era banda punk, passava 3 bandas, chegava o rapper, e aí ele mandava o som dele. Então havia a comunicação, havia esse compartilhamento do espaço. Isso daí é uma coisa fundamental, uma coisa importantíssima, que foi importante para fortalecer tanto o rock, o punk rock, como o rap.
Eu gosto muito de ver as entrevistas do João Gordo. Eu acho que cada vez esse cara tá ficando melhor em fazer entrevista, sabe? E eu gosto que ele, de vez em quando, ele puxa uma galera que vem dessa época e sempre o tema do punk e o rock nascerem ali colados. E isso é muito importante, principalmente porque o punk, ele é mais velho e ele tem aquela origem da ideia do it yourself. Então, faça você mesmo. Se você não, sabe, você tem que fazer a sua roupa, você tem que fazer tudo que você tem. Isso daí é fundamental, porque isso daí incentiva também muita gente a seguir por outros caminhos. É claro que o rap, ele vai ter a introdução do elemento da tecnologia, que é diferente. O processo criativo do rap e o processo criativo do punk vão ser muito diferentes, só que ao mesmo tempo os dois vão ter que ir para um estúdio gravar. Entendeu? Faz sentido? Porque o cara, a partir da década de 80, no mundo isso, você tem o início do processo de disseminação da tecnologia digital. E isso tem um papel fundamental, porque aos poucos a pesquisa vai acontecendo e logo começam a aparecer as primeiras versões daquelas mesas. Os caras tinham que comprar umas puta de umas mesas, tá ligado? De som, e empilhar uma em cima da outra, conectar um monte de cabo, e aí o computador começa a emular isso daí. Então você vai desenvolver uma cultura da emulação. Isso é o que vai dar espaço mais à frente, já para fim dos 90, início do 2000, da formação dos primeiros home studios. E aí, a partir daí, você tem o desenvolvimento de artistas que são muito mais autônomos, artistas que vão começar a produzir a música inteira ali, na casa dele, na frente do computador, porque o computador funciona como estúdio inteiro, ele grava e ele edita tudo ali. E aí você vai ter também essa febre horrenda do autotune, que é uma coisa assustadora. Que é foda, mano, uma pá de música assim. Mas é aí que você vai ter esse processo de desenvolvimento. O Condzilla que você citou, Felipe, ele já é herdeiro desse processo de desenvolvimento. Tem até um antropólogo do Rio de Janeiro que ele estuda, Hermano Viana é o nome dele. Ele foi um dos primeiros caras a bater papo com a galera do funk, que também foi o início da aplicação desse sistema digital. Então, aí que tá. Quando você quer falar rap, rock, antes de dividir tudo isso, você tem que entender que há um longo processo histórico e que, em meio a esse processo histórico, quando a gente fala de música contemporânea, vamos falar, meados da década de 70, aí também você tem que considerar a introdução, o processo de introdução de toda uma série de técnicas e tecnologias que vão transformar completamente a produção musical e a produção sonora, audiovisual da época, cara. Faz sentido isso? Porque a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Eu acho isso interessantíssimo. É difícil, mas é interessante. Então, voltando à sua pergunta, sim, existe a juventude branca do rock. Eu fiz parte disso, velho. Eu cresci em ambiente racista pra caralho, velho. Eu já me percebi, demorei muitos anos para perceber o meu racismo em mim. E, cara, é uma vergonha. Toda vez que você lembra disso, você só baixa a cabeça e fala assim, é um bosta. Mas você tem que perceber. Então, o fato de pesquisar o hip hop também me ajuda a desenvolver muito esse processo. Só que aí você tem essa juventude negra que vai ter um papel fundamental na história, voltando para a sua questão, vai ter um papel fundamental na história brasileira, para o empoderamento da voz do negro, que vai vir e fazer a crônica da sua realidade e vai falar, peraí, o mundo não é cor-de-rosa que nem vocês estão pensando aí no seu rockinho AC/DC de fim de semana que você vê. Vamos parar, ver a realidade, porque ontem mataram 111 pessoas ali no presídio. Então isso daí é fundamental, cara. Isso daí é, na minha opinião, paradigmático no processo de, sabe, galera, acordar, se liga.
A ironia tá que depois você vai ver as patricinhas das famílias de rock curtindo o rolê, e também a galera vai cada vez mais abraçando o rap, porque o rap ele é identitário. Denis, eu queria saber, assim, em termos de acolhida dessa temática sua de pesquisa, se você sente diferença entre a acolhida dessa temática no Brasil e na Espanha, esses dois cenários. Os pesquisadores lidam com essa temática do hip hop, na Espanha está mais avançado, mais atrasado que no Brasil. Como você percebe esses dois cenários acadêmicos? Ô, que pergunta foda, mano. Tá que pariu. Tá, ó, aqui os caras eles têm muito essa visão de uma exoticidade. Ainda existe isso, sabe? Por isso, essa é uma questão que eu vou ter que encontrar um espaço na tese para falar sobre isso, porque é a colonização, decolonização, tá ligado? Isso é uma coisa que tem que bater de alguma maneira, porque ainda existe, sim, essa sabe, apropriação aí, essa imagem que os caras criam sobre a gente. Olha lá, os bárbaros conseguindo fazer música, olha, tá até escrevendo tese, mas foi mal. Tipo, é uma coisa que eu vejo aqui, já vi bastante. E aqui eu acho que o estudo existe sim, pessoas que estão estudando o tema. Eu não tive contato direto com nenhuma, mas eu, na minha impressão, eu entendo que é mais maduro o olhar do acadêmico brasileiro sobre esse processo do que o espanhol. Principalmente porque o brasileiro ele já passou aquela fase de que antes eram tudo tese que era relacionada à educação. Oh, o rap serve para dar aula, olha, o rap é da hora. E é muito também visão de branquelo, que muitas vezes é racista isso. Então, hoje em dia, a gente tem uma perspectiva, assim, uma história do rap que está sendo escrita por pessoas negras que estão ali, ó, batendo o martelo e mostrando uma perspectiva muito interessante, muito aprofundada acerca do processo. Não é simplesmente a galera que fala, ah, não, tem uma aplicação aí, se pá, você pode usar em aula um dia. Ah, não, não é. Agora é uma perspectiva mais madura. Eu acho que isso também tem a ver com o fato, isso é uma coisa minha, pelo amor de Deus, nenhum autor fala isso, mas que eu vejo que é a presença daquela cultura do holocausto da diáspora africana, que é uma coisa que é muito citada já por diversos autores brasileiros. Aí a gente tem duas coisas. Na Espanha, não teve essa experiência. O máximo que se teve, e teve bastante escravo, mas foi em Sevilha. Então é um lugar, assim, concentrado. Enquanto o Brasil, né, especialista em escravismo. Então, a gente tem essa cultura muito enraizada e a gente tem pessoas que estão refletindo com essa cultura já muito bem. Sei lá, é uma visão que eu tenho. Eu acho que outra coisa importante nesse processo, eu acho que mais importante do que só buscar, vou estudar o hip hop na Espanha e no Brasil, legal. Tem autores que falam da história do hip hop espanhol, tem autores que vão falar da história e dos aspectos antropológicos dentro do hip hop no Brasil, mas eu acho que é importante também ir para os autores africanos. Eu acho que isso ainda falta. A gente ainda tem resistência. E se a gente quer falar de uma origem africana, se a gente quer retomar todo esse processo, eu acho que a gente tem que também se aproximar desses autores como o Attila Mbembe, que é camaronês, tá ligado? O Chua, que não sei de onde é, esse daí é um problema, uma perspectiva e um preconceito que eu vejo em mim, eu não conheço ainda o suficiente. Sobre isso eu indico um podcast que é o Filosofia Pop. Muito bom, Denis. Eu tenho uma questão em relação agora à sua atividade de youtuber, né? Você tem um site, você é um youtuber, igual o Felipe. Então você traz essas produções, tal. Eu gostaria que você contasse sobre ela, né? Como você pensou o site, construiu o site, você realiza as aulas, né? Que você apresenta nos vídeos, tal. Conta um pouquinho sobre isso. Porra, mano, criei o Paleonerd
porque os alunos enchiam o saco, porque eles queriam alguma coisa, velho. Sempre eles iam falar. Foi assim, lá para 2015, velho. Não tinha nada disso. Eu só criei para atender meus alunos. Eu não produzo para tentar ser youtuber. Eu sei como é difícil esse trajeto. É do caralho, é legal, e sabe? Porra, Felipe, continue, mano. Eu não consigo manter uma quantidade, então eu faço pequenas séries para mim. É isso que eu estou tentando manter. Mas o Paleo ele surge, então, nessa ideia para os alunos, para produzir conteúdo para eles, que eles às vezes estavam de saco cheio. E o nome Paleo eu explico no primeiro vídeo. E aí eu também comecei a colocar umas entrevistas, porque eu visitei a BGS, por exemplo, uma das primeiras BGS que aconteceu em São Paulo, eu visitei. E aí eu consegui entrevistar uma galera, inclusive eu editei o editor-chefe da Ação Games, que a cabeça dele sempre aparecia um desenho dele com os cabelos levantados e um oclão. Então, o videogame é uma coisa que me encanta, me fascina há muito tempo, mas se é difícil às vezes a recepção de hip hop, videogame eu nem falava. Em Assis, então, eu fui motivo de piada várias vezes para professor. Então, ali eu coloco diversos conteúdos, eu coloco aulas, eu coloco informações sobre viagens que eu fiz, e, sei lá, é um espaço que agora eu publico por séries. Antes eu publicava mais, e aí quando eu criei o blog, que era o paleonerd.com.br, ali foram adicionados mais de 180 artigos, houve participação de diversas pessoas que escreveram, estudantes inclusive da Unesp, inclusive tem o Luiz Nazi, ele está com um canal ainda ativão aí, produzindo um monte de coisa, dando aula, e a gente fez também podcasts, a gente fez outras coisas, então a minha ideia era sempre experimentar e conhecer e saber como fazer. Eu sempre gostei disso, principalmente porque anteriormente a YouTube, eu fiz um curso de animação na Unicamp. E aí o Wilson Lazzaretti, que é o professor lá, o cara manja pra caralho, velho. Tem uma pá de livro, ele é super aberto para conversar, ele é viciadão no tema, ele é nerdão no tema mesmo. Então, você curte animação ou videogame, eu acho que ali tá o cara que vai te trazer umas referências bibliográficas gorda para encher a cabeça direito. Mas, enfim, a produção é essa. Hoje o canal tem mais de 50 vídeos e são conteúdos distintos e dá um trampo da porra, cara. Pelo amor de Deus. Tem vezes, tem uma série que deu uns 10, 12 episódios sobre a era mineradora, que eu chorei para terminar ela, velho. Rapaz do céu, foi difícil. Porque aí eu vou inventando moda, eu gosto de aprender como que eu vou editar para colocar um trecho do Google Earth no vídeo, como que eu posso fazer isso. Então eu vou treinando, eu vou aprendendo. E eu aprendi coisa pra cacete, cara. Ô, Denis, eu queria falar a respeito de games, ver que você entende do assunto, né? E eu sou um zero à esquerda. A última experiência que eu tive com games foi jogar Call of Duty. Primeiro ano da faculdade, isso era 2005, as primeiras férias eu passei todas as férias jogando isso, alucinado no computador. Depois eu vi que eu gastei as férias inteiras e parei, nunca mais joguei nada mesmo. Tá ligado? Mas assim, aí eu vi, analisando seu canal, vi você falando da importância da indústria dos games, né, que até passou a indústria do cinema em geração de receitas. Também eu noto os meus alunos, o pessoal joga muito tempo, passa muitas horas, né, em jogos, Free Fire, não sei o quê. E, como você disse, o pessoal torce bastante o nariz, né, o pessoal na academia para os games. Acho que está mudando muito lentamente agora, começa um certo olhar para os games, para entender essa indústria, né? Tem o professor Luciano Meira, da Federal de Pernambuco, ele tem estudado bastante a questão da gamificação, né? E semana que vem, inclusive, a gente vai receber a Silvia Helena aqui nesse espaço, que estudou games lá no mestrado, em 2012 ela entrou comigo também, foi uma pioneira, né? Embora não tenha conseguido estudar o game de dentro, a questão dos jogos, mas
Ela estudou como o videogame passa a fazer parte dos hábitos de consumo da classe média urbana na década de 80 e 90. Pô, da hora, mano. Tô precisando disso. Então, assim, eu queria escutar você a respeito, assim, que uso, não mais do que daquela história, dá para a gente usar isso aqui, usar as imagens do game para aproximar e conversar com mas que uso a gente, como historiador, com a nossa pesquisa, os nossos conhecimentos, como a gente poderia ser útil na indústria dos games, na elaboração de games, educativos ou não educativos? Que caminho você vê para isso? Porque está cada vez mais misturada a produção audiovisual com a produção de games e cultura pop e tudo isso. E se a gente não dominar isso, a gente não vai chegar aos nossos alunos. Está cada vez mais incomunicável se a gente não dominar essas ferramentas. Como você vê essa questão toda aí? Pô, mano. Ô, só temão, hein, velho? Só temão. Nunca me perguntaram isso, sempre quis falar, tá ligado? Games é uma coisa importante, tipo, eu seguia bastante, eu li bastante sobre games durante a universidade. Se não me engano, foi em 2004 que a indústria dos games passou à indústria do cinema, e aí ela se tornou o carro-chefe de toda a indústria de entretenimento. Existem dados estatísticos sobre isso e tal, mas aí a gente tem, para começar, uma diferenciação. Quando a gente fala de gamificação, muito desse estudo relacionado à história ainda é aplicado sobre a educação, tá ligado? Então, e como utilizar jogos para isso? E aí tem até um debate, porque a gamificação é uma perspectiva, eu acho que mais inglesa e norte-americana, mas anteriormente se falava também muito de ludificação, que é o aspecto lúdico do jogo ser aplicado também no desenvolvimento de narrativas que permitam a construção de um debate histórico e tudo mais. Então, pô, eu achei a ideia aí da sua amiga Silvia Helena da hora e vou procurar conhecer mais sobre isso, mas os games, eles são, cara, são parte da minha vida. Eu já sou daquela geração que cresceu com games. Eu lembro de ter 3, 4 anos e, puta, meu pai tinha um Atari, velho, e a gente, de fim de semana, a gente colava naquele Atari às 8 da manhã e ficava ali, vários jogos, Dungeons and Dragons, velho, adorava esse jogo, velho. Ficava gastando meu tempo em labirinto, tudo quadradão, aquele pixelizado. E, enfim, aí depois do Atari, eu demorei muito, eu tenho um delay muito grande pro acesso aos games. Eu não tive acesso, que nem a galera. Então, quando todo mundo tava jogando Mega Drive, eu tava no Atari ainda. Quando o pessoal foi pra Super NES, aí a gente arrumou um Master System. Mas sempre a gente foi se interessando, e ele é rico. O videogame, ele permite uma interatividade, um nível, né, de interação que é agradável e te permite desenvolver. Ainda mais, velho, com os jogos que a gente tem hoje. Eu sou fãzão. Outro dia aí, ó, gastei pelo menos umas 60 horas aí de Skyrim, há umas semanas atrás. Eu já fechei esse jogo 3 vezes, mas eu voltei nele porque eu adoro. E aí, você fica lá e você vê que, por exemplo, o Skyrim, ele permitiria você botar em questão aspectos da arquitetura do período do século XIV e tudo mais. Ele permitiria você utilizar isso. É muito carregado de potência o game. Então, não sei se é isso que você estava perguntando, mas é o que eu acho mais belo nele. Existem diversos estudos, principalmente com a presença de intelectuais na arte, que cada vez mais reconhecem a presença dos meios de comunicação, e a partir de 2010, com a introdução do iPhone e tudo mais, do iPhone não, do smartphone, você tem uma disseminação de jogos pelo mundo. Então você tem um processo aí de desenvolvimento de toda essa indústria, você tem um processo também de amadurecimento de roteiros. Isso daí foi fundamental, porque se você pega em comparação um jogo da década de 80, um jogo de hoje, uma criança vai te achar um otário, né, velho? Ao mesmo tempo que eles jogam Minecraft e acham do caralho.
E Minecraft é útil, viu? Minecraft eu já usei para dar aula sobre transição de paleolítico para neolítico. Então, Denis, a questão acho que vai um pouco no sentido, né, por exemplo, recentemente, né, o incêndio da Notre Dame, usaram o scanner 3D que o Assassin's Creed tinha feito da catedral, foi usado para fazer as obras de restauro agora. Né? O projeto é tirado a partir dali, né? E uma indústria que tem muito dinheiro, como você falou, e o professor Luciano Meira, lá de Pernambuco, ele diz o seguinte, talvez nada mais hoje gere tanto engajamento, né, quanto o game, né? O engajamento é o que faz a pessoa realmente aprender. A gente vê muita gente falando, pô, aprendi inglês para jogar videogame. Eu precisava saber o inglês ali para conseguir jogar. E a minha pergunta vai mais no sentido assim, lógico, você não é obrigado a ter as respostas, né? Mas, cara, dá para a gente pensar assim, ser útil para essa indústria do game, construir games que sejam mais relevantes, engajem na educação, assim, dá para começar alguma coisa que seja realmente engajante, uma iniciativa individual, né? Porque assim, às vezes você gasta muito tempo no YouTube, né, fazer um vídeo bem animado, bem ilustrado, tal, mas muitas vezes aquele consumo também ele é passivo. O aluno vê o vídeo, mas não interage, de repente, não. E o game, ele consegue, cara, mexer, né? A pessoa tem que ter ação, tem que clicar, tem que estar. Mais esse sentido, sim. Pô, mano, eu acho que sim, e acho que a gente tem que se atualizar para se adaptar a essa necessidade que agora existe, que antes não havia. Você tem, assim, universidades brasileiras, inclusive no Nordeste, eu acho que em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul, que já trabalham junto com jovens estudantes de história da graduação e pós-graduação para o desenvolvimento de jogos. É claro, são jogos feios. É claro, são jogos que ainda não estão da hora, porque a experiência de fazer jogos ainda a gente não tem muito. Mas aí a gente tem uma coisa muito boa, que cada vez está ficando mais acessível, por exemplo, uma engine do uTorrent. Ai, caralho. Engines estão ficando acessíveis que permitem a construção de jogos mais elaborados. Por exemplo, você pega aquele jogo do Resident Evil 2, você sabe qual é a história desse remake que ele recebeu, né? Ele foi, na verdade, ele estava sendo produzido por um jogador sozinho que era fã. E ele estava usando essa engine, cara, ai, caralho, me fugiu o nome. Oh, foi mal, Dorgas. E aí, o que acontece é que a empresa percebeu o reconhecimento da comunidade de jogadores e falou firmeza, vamos abraçar esse projeto e vamos fazer um remake do Resident Evil 2 e ficou lindo, tá bonitão. Então, aí entra uma coisa que eu falei uma vez num artigo lá atrás, quando eu tinha o Paleonerd, que caiu porque parou o pagamento, que é a necessidade da gente, parece doido, mas eu acredito que seja necessário a gente introduzir a programação junto com o debate historiográfico. A gente tem que inserir a programação desde o desenvolvimento dos alunos mais jovens, mas a gente tem que começar a pensar em desenvolver a programação dentro da academia, dentro do departamento de história. Principalmente porque a partir daqui, daqui para frente, é Big Data. Ou você vai aprender a trabalhar com aquele rodo de informação, ou você vai tomar na bunda, cara. Perdão pela forma de falar. Mas, tipo, eu acho que muito mais que só para desenvolvimento de jogos, o conhecimento de desenvolvimento de softwares e aplicativos, ele é importante no desenvolvimento do estudo da história contemporânea e é o que vai permitir a criação, por exemplo, às vezes de um aplicativo que vai facilitar a vida do bibliotecário, que vai facilitar a vida daquele pesquisador que está ali ainda preso dentro daquele lugar, como aconteceu, por exemplo, o cara que criou aquele código que permite o reconhecimento de letras e imagens.
Isso foi fundamental para minha vida, velho. Foi isso que permitiu eu pegar e sentar no computador, entrar na biblioteca digital e lançar ali a pesquisa palavra hip hop e ver quantas ocorrências com o termo hip hop aparecem dentro do jornal entre 1980 e 1989. Eu acho que o que você está colocando é fundamental, né? Porque envolve o que a gente chamaria de cidadania digital, né? Enquanto as pessoas não entenderem o que é algoritmo, o básico de programação, estatística, big data, todas essas coisas aí, a gente vai estar falando ao fracasso. Ô, Denis, a gente, cara, gostei demais de participar aqui, de ter a sua participação. A gente poderia trocar ideia mais horas aqui. Pô, da hora, cara. E com certeza a gente vai chamar você mais vezes aí para você voltar no futuro e trocar ideia, porque infelizmente a gente vai ter que abortar esse papo aqui nesse momento, questões de compromissos com horário, mas agradeço demais a sua participação, cara, foi muito legal. E só para finalizar, cara, de despedir de você, agradecer, despedir de Moisés também, dá 2 recomendações aí, cara, 2 dicas aí que você queira dar, uma de, já que a gente está no assunto games, cara, recomende um game aí para um professor de história que não joga nada. Pra mim. Olha só, velho. Ó, não, fita da hora. Falar pra vocês, foi legal pra caralho a conversa. Depois você bota os pi aí que necessário. Mas foi muito legal a conversa, foi muito interessante, eu diria que foi muito proveitosa também para todos. Mas o fato é que eu me diverti pra caralho, me sinto à vontade com vocês, como eu falei. Se o Felipe já é amigo do Charlie, velho, eu já trato como amigo, então eu já me sinto à vontade com vocês. As perguntas foram legais, a conversa foi legal. Espero não ter aborrecido vocês com o tema, às vezes, falando demais, que eu falo muito. Mas é isso, grato aos dois, grato por saber também que no século XIX não haviam tratores no Brasil, só depois. E, enfim, muito obrigado por toda a oportunidade de eu poder falar aí. E chama nós aí quando quiser, velho, falar desse negócio de computador, historiografia, filme, videogame, velho. Se você me pede para preparar, dá uma olhada nos meus vídeos. O último vídeo que eu fiz foi uma análise do Maquiavel. Eu falei da presença do NPC Maquiavel dentro do jogo do Assassin's Creed. Então, tipo, é um assunto aí que envolve o game. Agora, as 2 referências. Ixi, velho. Pô, eu vejo série a rodo, viu? Eu vejo muita coisa aqui. Mas uma última que eu vi que dá para trazer uma pá de reflexão é aquela Bárbaros do Netflix. Eu acho que tá aparecendo agora a chamada no Netflix. Ela é uma série alemã, então como série alemã ela vai ter os aspectos de produção audiovisual alemã, mas é interessante porque a série, ela já no primeiro episódio ela trata dessa situação, então eu posso falar porque é um spoiler rápido. Mas ela trata daquela questão da cultura, das relações entre culturas germânicas e romanas, desde um jovem que tinha passado pelaquela situação do sequestro, sabe? Então, o governo romano vem, sequestra teu filho para garantir que você não vai se revoltar, e o seu filho, desde criança, ele é criado em Roma. E aí, quando ele é adulto, aí é permitido a ele voltar ao lugar dele. E ele é baseado numa história que gerou muitos mitos e que foi muito importante, principalmente no século XIX, na Alemanha, com a retomada dos nacionalismos que buscavam essas histórias, que é a história de Armínio, acho que é o nome dele, que ele era um desses jovens, cresceu em Roma e quando voltou, ele organizou uma puta de uma revolução contra Roma, ali, uma revolta pesadona. Então, é novo, é legal e, mano, existem muitas coisas. Eu nem vou entrar por mais audiovisuais. Posso falar só mais um? Só o Pode Black... falar. Beleza. Black Earth Rising. Esse daí, olha, cara, uma das melhores qualidades de produção audiovisual, planos de câmeras assim, planos sequenciais, de cair o cu da bunda, velho. E ele pega uma história de uma mina que cresceu em Ruanda, que, ou melhor, que sofreu o trauma
de todo aquele massacre de Ruanda e cresceu adotada na Europa fora disso, e ela vai ter que retomar essas memórias. Também é um puta de uma série. Repete o nome aí, que fazer um favor, que eu acho que cortou. Black Earth Rising. Terra Negra Nascendo, algo assim. Mano, é fudido, lindão. Essa série palmas pra ela. E de game, no momento eu tô jogando The Division 2. Ele não é muito inteligente, o jogo, não tem uma história fodida, mas, é uma diversão. Ele dá pra passar o tempo. Agora, se você quer sentar, pensar com mais calma, eu já fiz 3 vídeos falando sobre como é The Witcher 3, que é um jogo muito legal, ele já é um jogo muito inteligente, ele tem 36 finais, né? Mas um jogo que inclusive a primeira fase dele é aberta e várias vezes você pode encontrar ele, não é difícil encontrar livre, que é o Valiant Hearts. Esse jogo, você joga no celular, você vai se divertir, ele vai lembrar muitas vezes aqueles joguinhos que a gente jogava às vezes num Mega Drive, num Super NES, só que ele tem uma puta de uma história, ele é um puzzle, e ele é resultado de todo um trabalho. Eu escrevi um artigo, mas nunca publiquei sobre ele. Eu faço muito isso. Mas ele é resultado de todo um projeto de pesquisas que estava relacionado com a comemoração dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Então, ele abarca o trabalho e lugares que são centros de memória relacionados a esse período. Então, você vai encontrando no jogo tokens, que são objetos, e tem toda a descrição do objeto, a história dele, e são objetos que existem e você pode ir no museu ver depois, tá ligado? Então, esse eu acho que, para mim, é o mais foda trabalho que tem, que envolve o historiador, o arqueólogo, o bibliotecário, o arquivologista, todo mundo junto ali na criação de um jogo da hora, acessível e divertido. Pronto, falei. É isso, tá? Temos um programa. Ô, Denis, obrigado demais, cara. Um abraço, prazer te conhecer e conversar com você. Moisés, se despeça aí. Valeu, Denis. Foi excelente a discussão, gostei bastante. Hein? Abraço a todos e aí os ouvintes que também nos acompanham. Um grande abraço. Valeu todo o papo. Moisés, foi um prazer te conhecer. Felipe também, adorei sua guitarra. Eu tenho o Yamaha 60 lá no Brasil, aqui eu tenho o violãozinho também. A gente não foge. Então não é só porque você gosta de rock que não dá pra gostar de rap. Então, tamo junto nessa, sempre que quiser trocar uma ideia. Se quiser uma hora tomar uma cerveja, tomamos uma cerveja online.